Glória a Deus. Nós estamos dando sequência ao nosso tema desse ano. O tema desse ano é Salmos e Canções para a Vida. Estamos trabalhando com livros poéticos, em especial Eclesiastes e Provérbios, Eclesiastes e Salmos. Salmos, Provérbios e Eclesiastes. E nós dividimos esses três livros em alguns temas importantes desses livros, dividimos pelo ano. E esse mês é o mês de Provérbios, como é o quinto domingo. Eu estou fazendo transição para Provérbios e Salmos. Nós vamos falar sobre o tema de ansiedade e estresse, que tem sido um tema muito recorrente na nossa história. Nós temos vivido, gente, tempo de muita apreensão, muita tensão. O mundo de hoje parece que está interessado nas suas próprias conquistas e a competitividade cada vez maior. E como o próprio Marcelo estava orando por essa situação que as nossas crianças estão expostas, nós também somos responsáveis por isso, porque nós temos criado esse tipo de situação, esse tipo de sentimento nessas crianças também, mesmo nós pais cristãos. Nós temos que ter cuidado. O menino não tem que ser o melhor pianista, o melhor bailarino, o melhor judô, o melhor isso, tem que tirar 10, tem que tirar 9,5. Então nós temos que ter cuidado com o que nós estamos ensinando para essas crianças, porque o mundo de hoje, ele está preocupado em produzir gente que, entre aspas, produz, que tem sucesso, entre aspas, porque o sucesso do mundo hoje está muito diferente do que Deus fala, do que a Bíblia fala. Experimentar a vida como ela é muito mais lindo, muito mais bênção do que sair dando cotovelada nos outros para chegar lá na frente. Pior ainda que as condições socioeconômicas não andam nada favoráveis para nós. Estamos vivendo um momento de transição de governo, um momento onde as tensões políticas, socioeconômicas estão borbulhando. E a situação é que o governo que foi eleito de uma forma digna, de uma forma legítima, tem passado por ataques. E nós não estamos sustentando, infelizmente ou felizmente, esse é o governo que Deus nos deu. Nós temos que orar, amar e torcer para que tudo dê certo, porque isso tem que dar certo para a gente dar certo. Porque se ficarmos 4 anos aí com tudo dando errado, meu Deus do céu, que situação! Então a situação socioeconômica e política também está aí no ar, e é um pesado clima, um pesado ar de insegurança que nós estamos vivendo, e a gente vive meio tenso. Aí de repente tem uma ação no STF, a bolsa despenca. Tem uma ação lá na Lava Jato, a bolsa aumenta. E nós temos visto essa semana que passou, os últimos 10 dias, recorde na bolsa e despencar das bolsas em função desse descompasso que temos vivido, dessa insegurança que temos vivido. Hoje parece que a gente está vivendo ansioso e estressado 24 horas por dia. Ele não consegue respirar e dormir. Aí dorme já agitado. Parece que os níveis de estresse e ansiedade estão cada vez mais nas pessoas, mas também no ambiente. Então nós temos vivido situações com os problemas do cotidiano, que estão aí, que eu acabei de citar alguns deles. E se o problema do cotidiano ele interfere, mais ainda os nossos problemas de ordem pessoal, esses também vêm pesados sobre nós. Então os problemas do cotidiano, aliados aos problemas pessoais, estão fazendo com que muitos percam a cabeça e percam a direção e o rumo. Às vezes são as dívidas que chegaram ao limite quase, às vezes é a insegurança do emprego ou dos empregos que o próprio sistema tem trazido, às vezes é a condição emocional de um casamento, de um namoro que tem mexido com a gente, às vezes é uma enfermidade que está rondando, que já rodou, que já se estabeleceu e que tira de nós toda a força e toda a alegria. Se não passasse todas essas questões por si mesmas, que são bastante estressantes, ainda a gente tem que lidar com a nossa própria ansiedade, nosso próprio temor, nosso próprio medo, coisas da alma humana, coisas de ser humano. Por isso que Jesus fala para os discípulos: vocês estão preocupados com o dia de amanhã, porque vocês estão ansiosos com o dia de amanhã, porque calma, relaxa. Jesus tem que conversar isso com os discípulos há 2 mil anos atrás. Então hoje não é diferente, coisa da alma. Por isso que essa semana o nosso tema é como que nós vamos lidar com o estresse, com a ansiedade. O rei Salomão, lá em Provérbios 12, 25, diz assim: a ansiedade no coração do homem o abate, mas a boa palavra o alegra.
Salomão pega, e se você olhar, observar o livro dos Provérbios de Salomão, você verá que muitas vezes ele está falando que nós precisamos ficar atentos, porque a ansiedade tem destruído vidas. E é pensando nisso mesmo que eu fui buscar a experiência de um dos homens de Deus do livro dos Salmos, que conseguiu superar o seu esgotamento emocional, físico, espiritual. Ele estava simplesmente esgotado, e a sua experiência libertadora pode ser o alívio que você e eu procuramos, ou que estamos procurando, para pelo menos atenuar um pouco esse nível de cansaço, essa condição de cansaço que temos passado. Eu queria que a gente pensasse sobre como que ele lidou com isso. E é o Salmo 31 que nós vamos ler. E o salmista é o rei Davi, que é conhecido nosso pai de Salomão, que fala aqui. O texto é longo, vocês vão ficar sentados como estão, mas com reverência, e vamos acompanhar a leitura no telão, por favor, que eu faço do Salmo 31. Em ti, Senhor, me refugio. Nunca eu seja envergonhado, livra-me pela tua justiça. Ó Deus, inclina para mim os teus ouvidos, livra-me depressa. Eu gosto do salmista porque muitas vezes ele põe algumas expressões que são as nossas expressões. Nós queremos dizer para Deus: ó Deus, nos livra depressa. E se ele me dá a permissão de orar assim, eu vou orar assim. Aí ele diz: ser para mim como uma rocha de refúgio, uma rocha mais alta que eu, uma casa de defesa que me salve. Porque tu és a minha rocha, a minha fortaleza, pelo que por amor ao teu nome, ó Deus, guia-me e encaminha-me, me tira dessa situação. É isso que ele está dizendo. E é o que ele fala: tira-me do laço que me armaram, pois tu és o meu refúgio, ó Deus. Nas tuas mãos entrego o meu espírito. E Jesus usa esse texto, né? Jesus usa a expressão do salmista quando ele está lá na cruz, ele entrega, ele morre. Ele diz assim: nas tuas mãos eu entrego o meu espírito, como um descanso. E aqui o salmista que usou isso primeiro. Jesus pega a palavra das escrituras sagradas e ele mesmo põe na boca dele. Por isso que eu preciso que você aprenda isso. Aprenda a orar com as escrituras sagradas. Aprenda a orar com os salmos, com os provérbios. Nas tuas mãos eu entrego o meu espírito, tu me remistes, ó Senhor, Deus da verdade. O Senhor é que odeia aqueles que atentam ou que prestam atenção para ídolos vãos. Eu, porém, ó Senhor, confio em ti. E essa palavra Senhor, ele está falando de Yahweh. Ó Yahweh, eu confio em ti. Eu me alegrarei, me regozijarei na tua benignidade. Essa palavra é linda, nós vamos falar dela daqui a pouquinho. Que a tradução dessa tradução aí deu benignidade, mas pode ser na sua tradução amor, bondade, misericórdia, graça, perdão, o que for. Essa palavra é linda. Ela é a palavra no original que é o recete de Deus. E ele fala assim: eu me regozijarei na sua recete, pois tu tens visto a minha aflição, tens conhecido as minhas angústias, e não me entregaste nas mãos do inimigo. E o inimigo aqui, minha gente, quem são os inimigos? Nós mesmos, muitas vezes, somos nossos maiores inimigos. Ele fala assim: puseste os meus pés no lugar espaçoso, mais alto do que eu. Tenha compaixão de mim, ó Senhor, porque estou angustiado. Consumidos estão de tristeza os meus olhos, e a minha alma e o meu corpo também se abate na tristeza, pois a minha vida está gasta. Vamos? Esse termina? Não. 31 terminei não, certeza absoluta. Não. Você não leu esse ainda não? Pois a minha vida está gasta de tristeza, os meus anos de suspiro. A minha força desfalece por causa da minha iniquidade. Interessante o versículo 10, ele fala assim: eu sei que eu tenho cometido erros crassos, e eu tenho cometido tenho tomado más decisões, eu tenho feito coisas que não são de conformidade com a tua palavra, e por causa dessa minha iniquidade, e os meus ossos então estão se consumindo. 11. Por causa de todos os meus adversários, tornei-me opróbrio, sim, sobremodo, usou para os meus vizinhos, e roubo para aqueles que me conhecem. Os que me veem na rua, fogem de mim. Olha que situação que esse salmista, o rei de Israel, o rei Davi, se sente. Ele fala assim: eu estou sozinho, aqui ninguém, olha como que eu estou me sentindo. É claro que as pessoas não estavam fugindo dele, é a maneira como ele se sentia. Sou esquecido como um morto, de quem não há memórias. Sou como um caco, um vaso quebrado.
pois tenho ouvido a difamação de muitos, terror por todos os lados, enquanto juntamente conspiram contra mim, maquinam tirar minha vida. Mas eu confio em Ti, ó Deus, ó Senhor, ó Yahweh, e digo: Tu és o meu Deus. Os meus dias estão nas Tuas mãos, livra-me das mãos dos meus inimigos e dos que me perseguem. De novo, nós vamos ter esse conceito de inimigo, que muitas vezes a gente pensa que é o sujeito que está lá, mas muitas vezes somos nós mesmos. Fazem resplandecer o Teu rosto sobre o Teu servo. Que coração lindo, remonta lá na bênção de Moisés. Salva-me por Tua bondade. De novo, recebe, Deus. Não seja eu envergonhado, Senhor, porque Te invoco. Envergonhados sejam sim os ímpios, e que eles emudeçam no inferno. Emudeçam os lábios mentirosos que falam insolentemente contra o justo, com arrogância e com desprezo. Oh, quão grande é a Tua bondade. De novo ele vem, ele passa, ele olha a situação dele e ele volta. Quão grande é a Tua bondade, que guardaste para os que Te temem, a qual na presença dos filhos dos homens preparaste para aqueles que em Ti se refugiam. No abrigo da Tua presença Tu os escondes das intrigas dos homens. Em um pavilhão os ocultas das contentas das línguas, das fofocas, das conversas viadas. Por isso bendito seja o Senhor, bendito seja Yahweh, pois és maravilhosa a Sua bondade para comigo numa cidade sitiada, numa situação de tanto perigo, de tanta situação. O Senhor me fez uma segurança, o Senhor me fez rochedo, o Senhor me fez uma rocha mais alta que eu. Eu dizia no meu espanto, na minha insolência, eu dizia na minha tolice: eu estou cortado diante dos Teus olhos. O Senhor não está me olhando, o Senhor não está me vendo. Ó Deus, não é possível, o Senhor não está me vendo. Muitas vezes a gente fala assim: ó Deus, não é possível. E ele se sentia assim, mas ele fala assim: não obstante, o Senhor ouviu as minhas súplicas, e eu vou dizer: o Senhor ouve as minhas súplicas, e eu vou dizer: o Senhor ouvirá as minhas súplicas quando a Ti clamei, clamo e clamarei. Por isso ele termina com esses dois próximos versos, dizendo: amai o Senhor, amai Yahweh, vós todos que sois seus santos. O Senhor guarda os fiéis e retribui abundantemente ao que usa e retribui abundantemente ao que usa da soberba, ou seja, ele usa com força. Esforçai-vos, pois, e fortalecei o vosso coração, vós que esperam ou que esperais no Senhor. Meu Deus, que o Senhor aplique esse texto que nós lemos, a palavra do Senhor, nos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Uma nota de rodapé curta. Esse salmo, alguns estudiosos pensam que ele é uma composição de 3 salmos nele: versículos de 1 a 8, versículos de 9 a 12, de 13 a 18, e os últimos versos de 19 a 24. Ele encerra esses 3 salmos, esse compêndio de salmos, com um hino de louvor e ação de graças àquele que é o único digno de honra, glória e louvor. Mas o fato é que, a despeito de como ele foi montado, se foram 3 salmos ou se é uma unidade só, esse salmo te traz hoje, traz a mim uma oportunidade para que nós façamos uma revisão daquilo que temos passado, da ansiedade que temos vivido e do estresse que temos passado. E ele fala o seguinte, lá em Provérbios falou assim, né, que a ansiedade abate o homem, mas a boa palavra o alegra, o levanta. E eu quero dizer aqui que a boa palavra é a palavra de Deus, que sempre te levanta. Presta atenção. Às vezes eu vou fazer ofícios fúnebres, que é uma parte do meu ofício, que eu não gosto de fazer, mas a gente tem que fazer, e a gente vai com o coração muitas vezes moído. E uma das coisas que eu digo é: não adianta ninguém falar assim, fica firme, sabe, a gente leva a palavra, e eu faço isso. A única forma de ter consolo e conforto em horas como essas de perda, de luto, ou quaisquer outros momentos de estresse, de ansiedade, é a palavra de Deus que vem ao encontro do nosso coração e muda a nossa vida. Presta atenção, gasta mais tempo lendo a Bíblia Sagrada, meditando nela, decorando os seus versos. Davi experimenta um nível de ansiedade muito alto. Ele passa por um estresse muito sério, mas ele busca em Deus e sua palavra o tempo todo.
ele está esgotado, ele está como um caco, um vaso quebrado. Você já sentiu um caco? Eu sei que muitas vezes as avalanches de problemas vêm sobre nós e nós nos sentimos um vaso quebrado, um caco. Rei Davi estava assim, quase todos os aspectos da vida dele foram atingidos. Se você ler com detalhe o salmo, você vai ver que o emocional dele estava abalado, o físico dele, e alguns dizem que esse segundo salmo lá, ele está falando de uma enfermidade física que ele estava vivendo também. O relacionamento interpessoal dele, as relações com as pessoas, com as mais próximas inclusive, ele estava totalmente derrotado, mentalmente, sem estrutura. Davi está numa situação debilitada, se sente fraco, desamparado, é o que ele fala no verso 22, até mesmo por Deus. Porque muitas vezes, e eu quero dizer para você, isso é uma verdade, muitas vezes nós somos obrigados pelo Criador a depender exclusivamente da fé, sem nenhuma evidência de que existe algo melhor que vai acontecer, de que tem luz no fim do túnel. Ele nos leva para passarmos por dificuldades e lutas, porque essa é a maneira amorosa de nos conduzir à maturidade. E como isso dói, porque aí nos sentimos colocados. Mas Ele nos leva ao deserto. A melhor coisa é quando Deus nos leva ao deserto. Nós não podemos fugir para o deserto. Todos que fugiram para o deserto passaram maus bocados. Mas aqueles a quem Deus levou ao deserto, esses saíram vitoriosos. E Jesus Cristo é um deles. O que o salmista faz o tempo todo, vocês perceberam que ele o tempo todo fala assim: ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus, mas louvado seja o Senhor, eu confio no Senhor. É esse que é o problema. Ele regozija em Deus antes mesmo de que o livramento aconteça. É isso que é lindo. E ele começa, a primeira coisa que ele faz para poder confiar nesse movimento de ai meu Deus, olha como é que eu estou, ah Jesus, ai tem misericórdia. Sabe aquela ansiedade que vem muitas vezes, que falta o ar? Aí ele fala assim: mas eu confio no Senhor, mas eu confio em Deus. Por que ele faz isso? Porque ele precisa primeiro admitir que ele é um vaso quebrado. Ele só vai confiar em Deus a partir do momento que ele define que ele é um caco. E o primeiro passo para a cura é que você assuma que você não está bem, que a situação não está bem, e que você precisa de Deus, porque talvez até mesmo por algumas coisas, como ele mesmo diz no versículo 10, que ele passou por más decisões, talvez por alguma coisa que você tomou, que você fez, e que está causando essa dor em você e nas pessoas ao seu redor. Mas ele sabe quem Deus é, mesmo com o pecado dele, mesmo com a situação dele, ele sabe quem Deus é. Ele sabe quem Deus é. Assim, eu tomei até mais decisões, eu tenho algumas coisas que eu estou vivendo aqui por causa de que eu não tenho andado de conformidade com a tua palavra, mas eu confio no Senhor. Ele sabe quem Deus é, isso muda tudo, muda toda a relação. Davi não tem vergonha de assumir diante de Deus que está ansioso, angustiado, deprimido, triste, sozinho, se sentindo sozinho, completamente estressado. Coisas, novamente, que eu quero falar, coisas da nossa humanidade caída e próprio do ser humano que vive debaixo desse sol. O princípio para a cura, ou seja, os primeiros passos para a cura é admitir que estamos doentes. O segundo passo é contar isso para Deus. Isso é muito importante. Muitas vezes você vai falar assim: mas eu não estou ouvindo, eu acho que Deus esqueceu de mim. E ele falava isso também. Eu estou me sentindo um cargo, ele falava isso também. Você precisa contar isso para ele: é assim que eu estou me sentindo, eu não estou bem. Se você achar que ainda é para te pegar, eu sou super-homem, super-mulher, você não terá a cura. Você precisa pedir socorro para aquele que pode te socorrer. Muitas vezes nós pedimos socorro, se são bem, e humanamente falando, nós precisamos buscar ajuda médica muitas vezes. Às vezes a nossa ansiedade, a nosso estresse chegou num ponto que nós estamos numa exaustão, num esgotamento, que nós precisamos de químico, precisamos procurar um psiquiatra, para que ele nos dê mais ou menos um norte, equilibre um pouco os nossos sentimentos. Muitas vezes precisamos de um processo terapêutico, onde um psicólogo vai nos ajudar a caminhar num caminho mais tranquilo.
precisamos nos atentar, porque estamos concentrando muito no problema e não estamos vendo as pequenas coisas. Por exemplo, como um respirar, como um ócio bom, porque o ócio tem ócio bom e tem ócio ruim. O ócio bom é aquele que eu posso parar, refletir, às vezes olhar as montanhas, andar um pouco, ficar só. Uma coisa é estar só. A solitude é bênção de Deus, a solidão é do capeta. Entende? Que tem esse processo, é um processo que eu reconheço a minha situação, digo a Deus, busco as ajudas que eu tenho que buscar, como eu já sugeri aqui para vocês, mas em primeiro lugar, eu digo a Ele o que eu estou passando. E Ele fala assim lá no versículo 15, livra-me. Ele fala assim, e livra-me depressa. Eu falo que o salmista fala assim, livra-me, livra de mim mesmo. Puxa vida, quantas vezes nós somos os nossos maiores inimigos, de fato. Nós sabotamos nós mesmos. Livra-me dos outros, das pessoas que têm intenção de me lesar, de me magoar. Livra-me dessas pessoas. Livra-me da maldade. E Jesus fala isso, Ele ora assim, livra-nos do mal. Livra-nos dos maus, do mundo que nos cerca. E as canções que cantamos hoje, da oração que fizemos, Marcelo, elas estão voltadas para esse texto, mesmo que nós não tenhamos conversado antes, porque o Senhor já está trabalhando isso para você, dizendo aqui, é assim que nós temos que fazer. Livra-nos dos nossos inimigos, ó Deus, e livra-nos depressa, porque nós temos que pedir, livra-nos, ó Deus, depressa, por favor, em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Essa é a oração que nós temos que fazer o tempo todo. Eu preciso lembrar você que você não pode se envergonhar de chegar até Deus e pedir para Ele. Eu acho que tem momentos que a gente pede até para os outros orar para a gente, que não tem nem força nem para orar. Ora por mim. Você sabe que eu já falo com você, né? Cuidado para não virar um crente 6 horas. 6 horas por mim, 6 horas por mim, 6 horas por mim, esquece de orar. Crente que não ora não é crente. Agora é o seguinte, tem hora que a gente tem que pedir para os outros orar pela gente mesmo. Ora por mim. E às vezes aquela oração que vem, ela vem diferente. E muitas vezes vocês precisam falar com a gente, né, comigo, com os pastores, com os presbíteros, para que possamos orar com o pessoal de intercessão, para a gente orar. Esses slipzinhos azuis são muito abençoadores. Aqui eu coloco o meu pedido e pergunto, orem por mim, porque muitas vezes eu preciso da oração, mas eu também tenho que me voltar e orar e pedir e saber que Ele está respondendo. E como o salmista diz, ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus, mas eu confio no Senhor, mas eu confio no Teu livramento, porque o Senhor é uma rocha mais alta que eu, porque o Senhor é que me sustenta. Você entende que isso vai passando porque nós somos seres humanos? Mas sabe por que o salmista consegue fazer esse movimento de ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus, e eu confio no Senhor? Porque ele sabe quem Deus é. Ele confia na bondade de Deus. Ele sabe que Deus é a rocha dele, é fortaleza, é refúgio, como lemos no início dos salmos, desse salmo. O salmista, você tem que lembrar que Davi é um soldado acostumado com guerra. Quando ele fala assim, o Senhor é rochedo forte, é rocha mais alta que eu, o Senhor é fortaleza. Ele sabe de quando ele está fugindo de um inimigo que é muito mais forte que ele. Olha para mim, mais forte que ele. E muitas vezes o estresse, a ansiedade é maior e mais forte que você. Tem que correr para o rochedo, rocha mais alta que você, porque aí ele fica seguro. Os inimigos ficam tudo lá doidinho querendo pegar ele e fazer assim, obrigado por essa rocha mais alta que eu. Busca o Senhor. E ele sabia que ali era o refúgio dele em Deus. Muitas vezes nós saímos correndo para tentar resolver o problema da gente com o braço da gente. Esquecemos de primeiro dizer, eu estou fraco, olha a situação, me livra, Deus, e me livra depressa. O rei de Israel conhecia bem um Deus pessoal, um Deus próximo, mas o rei de Israel também conhecia ele mesmo.
e sabia quem ele era, quão frágil ele era, quão pecador ele era. E ele confessa esse pecado no Salmo 51 de uma forma linda. Ele confessa várias vezes como que ele se sentia e como que ele confiava no perdão de Deus. Davi se vê no emaranhado de problemas e dilemas da vida, se vê armadilhado e morto, mas se lembra de quem Deus é. E se lembra também de quem Ele é. Ele firma o coração nos atributos de Deus. Ele pede justiça. Ele fala assim: haja com justiça. Presta atenção. Esse é outro aspecto. O Davi, quando ele pede Deus age com justiça, ele não pede justiça para si. Ele pede justiça para os inimigos. Porque ele sabe que se a justiça de Deus for imputada sobre ele, ele está morto. Mas ele confia no recebe de Deus. Essa palavra hebraica no original que não tem jeito de traduzir. Quando ele pede a justiça, ele pede a justiça para os inimigos. Quando ele pede para si, ele pede: oh Deus, me dá bondade, misericórdia, graça, perdão. O salmista entende que os inimigos dele são também os inimigos de Deus, porque ele tomou uma decisão de seguir Yahweh. Ele tomou, e nós vamos dizer para nós tomamos a decisão de seguir a Jesus Cristo. Se nós tomarmos a decisão de Jesus Cristo, todos os nossos inimigos também se tornam inimigos de Jesus. E Deus vai agir com justiça, com mão forte contra eles. Mas conosco, o rei Davi pede para si, versículo 7, benignidade, a misericórdia no 16, a bondade de Deus no 19, e a raiz dessas palavras que é misericórdia, graça, bondade, amor, perdão e tantos outros atributos de Deus, numa só palavrinha: recebe, Deus. Quando você orar, você pode usar essa expressão: Senhor Deus, eu quero a tua recebe. Aí você fala assim: o teu amor, tua graça, tua benignidade, tua bondade, teu perdão, o teu amor infinito. Na verdade, quando essa recebe de Deus, ela cai sobre nós, ela fala o seguinte: que apesar de todo o meu pecado, apesar das minhas más decisões, apesar das situações que eu mesmo crio para mim mesmo, apesar dos meus inimigos, eu tenho um Deus que me ama, constante e imutável, um amor incondicional. E Yahweh joga para mim não a justiça do seu braço forte, mas a bondade, a misericórdia e a graça e o amor para um pecador que entende que ele precisa, que está um cargo e que depende do Deus que muda toda a história. E muda a nossa história, muda a sua história, porque Ele é o Deus da verdade, Ele é o Deus do livramento. Como Ele diz, o Senhor é o Deus da verdade, o Senhor é o Deus do livramento. E aqui, Davi sabia que Deus nunca o abandonaria. Olha para mim, Deus nunca o abandonaria, porque Davi tinha consciência de quem Deus é, e você precisa entender quem Deus é na sua vida, e Deus nunca te abandonará. E é muitas vezes Ele que te conduz ao deserto, mas Ele está ali para amadurecê-la. Deus nunca nos abandona, Deus nunca abandona os seus. Ele prometeu cuidar e zelar pelos seus e continuou fazendo essa ação eternamente. Davi conhecia essa promessa, e nós cantamos aqui sobre confiar nas promessas do Senhor, porque Davi conhecia as promessas e apela para elas. Ele apela para a palavra de Deus, que é a verdade, e nós precisamos fazer isso. Oh Deus, eu apelo para o Senhor. Eu sei que muitas vezes eu erro, olha como é que eu estou, a minha situação, olha a situação que eu tenho vivido, mas eu peço ao Senhor, o Senhor aplica o recebe na minha vida, graça, amor, misericórdia. E em meio às lutas e às tribulações que nós estamos vivendo, nós não podemos esquecer que Ele também prometeu estar conosco até hoje. E o capítulo 17 do Evangelho de São João fala exatamente a oração sacerdotal de Jesus. Ele ora por nós e Ele afirma várias vezes: estarei convosco até a consumação dos séculos. Jesus intercede naquele capítulo por nós e afirma que nenhum de nós ficará perdido em meio às lutas e tribulações. Nenhum será perdido. Ele diz: eu não pedi nenhum e nem vou perder. E eu digo para vocês constantemente: o barco que carrega Jesus nunca afunda, que venham as tempestades. Eu apelo para a graça de Jesus e a certeza de que suas promessas se cumprirão em minha vida. Eu preciso
em momentos como esses de tanta tribulação, tanta ansiedade, tanto estresse, fazer como o profeta Jeremias fez lá em Lamentações 3:20. Quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Eu não quero trazer à memória aquilo que é ruim, aquilo que prejudica, aquilo que pode ser que está bem. Não, eu vou trazer à memória aquilo que pode ter esperança. Eu não quero trazer à memória aquilo que me abate. Eu não quero trazer à memória aquilo que me desencoraja. Eu quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Eu não posso me deixar abater pelas circunstâncias, pela situação, pelo que eu tenho vivido, as minhas emoções. Eu tenho que viver a minha vida confiado na promessa de Jesus, que vem e nunca me abandonará, e que colocará sobre mim o seu amor, a sua graça, a sua misericórdia, o seu perdão e o seu amor incondicional. E quando eu me trago à memória aquilo que pode me trazer esperança, eu canto igual aquele hino que cantamos: quantas muitas bênçãos diz e quantas são vidas da divina mão, vem dizê-las todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Sabe qual que é o problema da gente? A gente esquece o que passou lá atrás. A ação do amor de Deus para conosco, as vitórias que nós tivemos, aquilo que Ele tem dado a nós. A gente começa a reclamar daquilo que aparece. Eu costumo dar esse exemplo aqui: o pneu do carro fura, fala, meu Deus, de novo o pneu furou, toda hora furou ano passado. Eu ando com a minha lambretinha e a minha motinha para lá e para cá, louvando a Deus por ela. Gente, toda hora agradeço, Deus, obrigado por essa lambreta, porque às vezes eu pego um trânsito assim, eu falo, nossa pai, que coisa boa, passando ali, cheguei um ano para trás, falando, Jesus, que alegria poder dar aquela pretinha. Eu agradeço direto. Eu vou fazer 4 anos agora que eu tenho essa motinha. Furou o pneu comigo 2 vezes. Eu louvo o Senhor o tempo todo. Mas se furar todo dia não tem problema também. Eu louvo o Senhor. Vou levantar a mão, vou consertar, ué. Eu não posso achar que porque furou o pneu hoje, furou semana que vem, toda hora está furando o pneu. Eu começo a concentrar naquilo que é negativo, tem misericórdia. Se você olhar o que Deus tem feito na sua vida, aqui olha para mim, e eu vou falar para vocês aqui, todos vocês que estão sentados aqui, olhem para trás na vida, o que Deus fez na vida de vocês, e se você contar todas de uma vez, você vai ficar surpreso com o que Ele já fez na sua vida. Eu quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Para de murmurar, para de olhar o negativo, para de ver essas coisas, confie no Deus, que é o Deus de promessa, e que prometeu cuidar de você. Ele não te desamparará. E mesmo que as tempestades venham, o barco que carrega Jesus nunca afunda. Eu quero encerrar. Eu preciso lembrar que o salmista, ele tem a coragem por tudo que ele está passando. Gente, vocês não sabem a situação histórica que Davi está passando esse Salmo 31. Ele está um caco mesmo, ele está arrasado, ele não tem força para falar, é o rei de Israel. Ele está nessa situação. Ele tem a coragem de encerrar o Salmo 23 e o 24. Põe aí para nós. Ele fala assim: vocês amem ao Senhor, vocês que foram escolhidos, vocês que têm Jesus. Eu estou falando para o nosso contexto. E guarda aqueles que são os fiéis. E ele usa de mão firme contra o soberbo, contra o ímpio, contra aquele que intenta, aquele que olha os ídolos vãos. Aí ele termina assim: esforçai-vos, façam a parte de vocês, fortaleça-se o vosso coração, vós todos os que esperais no Senhor. Eu preciso seguir o exemplo desse servo de Deus que teve a coragem de encerrar esse salmo dizendo essa coisa, porque o Senhor, Ele conhece a Deus. Você precisa saber quem é o Deus que você serve, que nunca te abandonou, não te abandona e nem te abandonará. E o exemplo do servo do Senhor que não negou a situação dele. Ele viu que ele estava no carro, aceitou esse estado caótico que ele estava vivendo e clamou a Deus por socorro e pediu assim: depressa, Deus. Colocou o seu coração firmado no caráter e nos atributos do Deus vivo e verdadeiro.
decidiu, tomou a decisão de estar alegre mesmo em meio a tribulações. Lembrou-se dos feitos de Deus para com ele e contou as bênçãos. Louvou a Deus por sua benignidade, a sua bondade, a sua mansidão, a sua misericórdia, a sua beleza que é o recente. Encorajou os outros a servir com alegria e viveu intensamente as dores da vida, mas soube ser vitorioso sobre tudo. Vou repetir essa frase. Ele viveu intensamente as dores de sua vida. Aprenda a viver as suas. Ninguém pode viver a sua dor. Ela é sua e Deus te deu com graça. Eu falo, tira os dentes. Eu aguento com a Lorena e eu falo, tira os dentes no corpo. Tira os dentes no corpo. Nós vamos sair lá do outro lado, porque eu sei quem Deus é e sei quem eu sou. Eu sou dependente dele e ele virá ao meu socorro. Eu preciso me reabastecer da graça, da misericórdia, do amor infinito de nosso Deus e continuar na jornada para a glória dele. Aqui vai passar. Qualquer situação que esteja vivendo vai passar. Vamos orar. Ó Deus, eu quero agradecer ao Senhor pela tua palavra. Eu peço que o Senhor traga uma palavra de ânimo a esse povo do Senhor que ouviu essa palavra nessa noite, nesse domingo. E que seja para nós a tua palavra anima-te. Porque pedimos ao Senhor, ó Deus, livra-nos e livra-nos depressa. E traz a paz que precisamos. Eu peço. E que o Senhor nos ajude a confiar no Senhor e nas tuas promessas de estar conosco. Que o Senhor nos ajude a viver assim, no nome de Jesus.